Aleluia, glória. Se eu fosse tudo isso, eu sou glória. Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu também estou feliz de estar na casa do Senhor. E, de certo, tenho a certeza que os irmãos já sentiram que hoje o culto está um pouco mais calmo, um silêncio reinando. É porque o nosso Israel ele não está aqui hoje. Ele foi convidado para pregar lá na DFSED, na salinha, e ele está lá com os avós dele nessa noite. Estamos felizes de estar mais uma vez na casa do Senhor, e eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 14, versículo 13. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 13. Hoje de manhã nós também tivemos aqui uma consagração com as mulheres e foi poderoso. Eu orando, eu falei, Senhor, eu sei que onde o Senhor está, alguma coisa tem que acontecer. E a verdade é que aconteceu. E brevemente a gente vai ouvir testemunhos do que o Senhor está fazendo na consagração das mulheres. Você crê? Amém, porque eu creio, aleluias. Mateus capítulo 14, versículo 13, eu vou estar lendo e os irmãos podem estar acompanhando. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos e aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Amém. A Débora, na quinta-feira, pregou e ela disse que ela gosta de dar tema às pregações. E eu, geralmente, também gosto de titular logo as minhas mensagens. E essa mensagem, ela tem o tema de multiplicando com nada. Aleluia. E eu tenho a certeza, meu irmão, que nessa noite o Senhor ele vai falar conosco. Ao longo do culto eu venho pedindo, Senhor, confirma a palavra. E agora, quando a Débora veio louvar, ela falou assim: olha, talvez tem pessoas aqui pensando em parar. E eu falei: obrigada, Jesus, eu já entendi tudo. Então eu tenho a certeza que o Senhor nessa noite ele vai falar conosco, amém? Amém. Essa passagem, Mateus capítulo 14, ela vai contar que Jesus recebe uma notícia triste, que foi a morte de João Batista. E então Jesus ele decide sair da cidade e ir para o deserto. Acontece que quando Jesus ele chega no deserto, a multidão já estava esperando Jesus. Eu imagino a cabeça de Jesus pensando: meu Deus, eu saí para ficar sozinho, o que esse povo quer? E a verdade é que quando Jesus sai do barco, já está ali uma multidão esperando Jesus. E a palavra do Senhor ela vai dizer que Jesus, se movendo de grande compaixão pela multidão, ele não despede as pessoas embora, mas ele deixa as pessoas ficarem e começa a curar as pessoas. E eu imagino Jesus curando 1, curando 2, curando 3, curando 100, 200, 300 pessoas. E os discípulos estão glorificando, mas até que um percebe que o sol começa a baixar e está entardecendo. Então eu imagino os discípulos conversando entre si: olha, é melhor alguém dar lá um toque em Jesus. Ai não, vai você, Pedro, você é mais corajoso. Ah não, vai lá você, João, você é mais assim com Jesus, vai lá você dar um toque para Jesus. E acontece que os discípulos chegam até Jesus e falam: olha, Jesus, eu imagino eles assim, talvez com uma vergonhazinha, dizendo: olha, desculpa estar te interrompendo, mestre, só que está entardecendo e a multidão é muito grande. Então a gente fez aqui o cálculo, a gente viu ali no Waze, se eles saírem agora, eles ainda conseguem pegar o mercado aberto. Então despede a multidão para que eles possam ir comprar alguma coisa para comer, porque nós não temos nada. E mesmo que se a gente tivesse, a gente tinha para nós os 12, a gente não tem para uma multidão dessa. E os discípulos dizem isso para Jesus, e eu vejo que diante de uma necessidade aparece sempre um desejo, e esse desejo é de ir embora.
diante de uma fome que supostamente, provavelmente, vendo pela realidade, não seria saciada, aparece um desejo, e esse desejo é de ir embora. Diante de uma dificuldade, diante de uma porta que não se abre, diante de algo que foge do nosso controle, aparece sempre uma necessidade, e essa necessidade é de ir embora. Sabe, diante de um problema, diante de algo que a gente parece que por nossas mãos a gente não vai conseguir resolver, aparece um desejo de ir embora. Quando a gente está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, existem vários conselhos e várias pessoas nos aconselham. E o conselho é o quê? Vem embora, vai embora. Olha, aproveita que ainda está no início, sai daí. Olha, a crise está chegando, talvez é melhor você sair agora, para você não ter tanto prejuízo. Olha, as coisas estão começando a fechar, eu estou ouvindo falar de guerra, sai daí enquanto está tempo. Olha, eu estou vendo que a igreja está começando a esvaziar, as coisas estão começando a apertar, não está tão legal assim os ministérios de louvor, sai daí, aproveita enquanto você está a tempo. Só que eu acho interessante não o que os discípulos vão falar até Jesus, mas eu acho interessante o que Jesus fala aos discípulos. E Jesus, ele vai dizer aos discípulos, o povo não precisa ir embora. Aleluia. Sabe, eu não sei se você já começou a entender ou não, mas eu não estou falando sobre o povo que estava no deserto. Eu não estou falando sobre um povo que estava no deserto e não tinha o que comer, não. Eu estou falando sobre você. Sabe, talvez porventura a dificuldade bateu na sua porta, o desemprego apareceu na sua porta, a falta de dinheiro apareceu na sua porta e você começou a ouvir conselhos. E os conselhos foram, olha, vem embora, vai embora, aproveita enquanto tem tempo, sai daí. Talvez alguém olhou até para Def Alhandra e falou assim, olha, estou vendo que as coisas não estão muito boas, aproveita enquanto você tem tempo, sai daí, vai para outra igreja. Existe tanta igreja na região, por que você não sai? Por que você não vai visitar outra? Talvez a enfermidade apareceu na sua porta e alguém no Brasil talvez falou, olha, vem embora, está na hora de você vir embora. Por que você está aí sozinho? Não fica aí sozinho, a sua família está aqui, as suas pessoas que te amam estão te esperando aqui. Só que Jesus, ele vai dizer, o povo não precisa ir embora, aleluias. Eu não sei se você acredita nessa palavra ou não, mas independente do que bateu na sua porta, Jesus, ele está dizendo nessa noite, olha, não precisa ir embora, aleluia. O povo não precisa ir embora. Talvez você se encontre doente, você chegou aqui enfermo, só que Jesus, ele está dizendo, não precisa ir embora, aleluia. Talvez o desemprego apareceu na sua casa e você olha para você, olha para seus filhos e você não sabe o que fazer. Só que Jesus, ele está dizendo, não precisa ir embora, aleluias, glória a Deus. Sabe qual é a verdade? É que nós somos muito bons em ficar quando tudo está dando certo. Há até um louvor que fala assim, olha, quando tudo está bem, é fácil cantar. Quando nada falta, é fácil adorar. O celeiro está cheio, é fácil ficar animado. É muito fácil amar quando a gente é amado. E é a verdade. A gente é muito bom em ficar quando tudo está dando certo. A gente está com saúde, não, a gente vai ficar, vamos juntar o povo, vamos nos unir. A gente está com emprego, a gente se une, está tudo dando certo, os planos estão dando certo. Ninguém quer ir embora, todo mundo quer ficar. Só que a verdade é quando o entardecer está chegando, quando a gente vê as coisas fugindo do nosso controle, aparece sempre um desejo, e esse desejo é ir embora. Só que Jesus, ele vai dizer, olha, não precisa ir embora. O povo pode ficar. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus e falando, Jesus, o Senhor não está entendendo. E Jesus, ele diz, não, quem não está entendendo são vocês. O povo não precisa ir embora. Aleluia, meu irmão, eu não sei o que você tem ouvido. Hoje na consagração de mulheres, a gente ouviu tantas mulheres desabafarem, contarem suas situações. E eu imagino que muitas delas que contaram aqui, o que elas ouviram foi, olha, vem embora. Olha, vem embora, a sua família está precisando de você. Olha, vem embora porque tem pessoas necessitando de você. Olha, vem embora antes que chegue até a sua casa o que está acontecendo aqui. Só que Jesus, aleluia, ele está dizendo, o povo não precisa ir embora, aleluias. E eu vejo aquelas pessoas, talvez até alguém que estava mais perto e entendeu o que Jesus estava dizendo. E talvez ele cutucou quem estava do lado e falou assim, Jesus, os discípulos falaram, é verdade, né? Talvez é melhor a gente ir embora. Talvez, realmente o discípulo
falou ali, realmente, agora que eu estou reparando, está entardecendo, as coisas vão fechar, a gente não tem nada. Talvez é melhor a gente ir embora. E talvez você está aqui, você olha para a sua situação, da maneira que você está, você olha e você fala, meu Deus, isso está acabando comigo. Nossa, eu estou muito envergonhado da maneira que eu estou vivendo. Nossa, como essa situação está me deixando triste, está me deixando para baixo. Nossa, como eu não vejo solução para nada. Só que Jesus, nessa noite, Ele está dizendo, o povo não precisa ir embora. A resposta para Jesus, a resposta de Jesus para você nessa noite é, não precisa ir embora. Aleluia. E eu vejo que Jesus, Ele usa situações totalmente improváveis para mudar a história das pessoas. E isso me lembrou a história da mulher samaritana. Aquela mulher, ela fazia todo dia a mesma coisa, tinha todo dia a mesma rotina, todos os dias ia no mesmo lugar, daquele mesmo jeito. E talvez ela levantou um dia na sua casa e pensou, bom, lá vou eu para mais um dia na minha rotina, vou buscar água na hora que ninguém vê, porque eu não posso ter contato com ninguém, não quero que ninguém saiba da minha história, porque eu estou muito envergonhada. Até que um dia Jesus, Ele encontra aquela mulher no meio da rotina dela e muda a história dela. Talvez aquela mulher, ela não imaginava que aquele dia simples o Senhor escolheria para mudar a história dela. Talvez da mesma forma que você entrou aqui e falou, bom, é culto de mulheres, eu vou porque eu sou mulher. Bom, é culto de mulheres, eu vou porque, por causa da minha esposa. Bom, eu vou porque não estou fazendo nada, que em casa está muito quente. Só que mal sabia você que Jesus, Ele escolheu essa data para mudar a história da sua casa. Sabe, não sei se você acredita nisso ou não, só que Jesus, Ele escolheu essa data para mudar a história da sua vida, para mudar a história da sua família, para mudar a história do seu casamento, para mudar a história da sua vida espiritual, da sua vida emocional, aleluia. E Jesus, Ele pergunta, olha, alguém tem alguma coisa? E a resposta é, olha, ninguém tem nada, a não ser, e o tema dessa mensagem, ela é multiplicando com nada. Sabe, eu vejo que quando nós achamos que nós somos insuficientes, somos pequenos demais, somos incapazes demais, a primeira resposta quando alguém chega em nós e pergunta, olha, o que que você tem? A nossa resposta é o quê? Nada. O que que você faz? Nada. E depois disso é que a gente revela aquilo que a gente faz. Depois disso é que a gente revela o que a gente tem. Talvez por medo, talvez por vergonha, talvez a insegurança. E a verdade é que aquele jovem, ele tinha nada, mas 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus nessa noite, Ele perguntou, olha, o que que você tem? Talvez você olhe para você e você fala, não, Maila, eu não tenho nada, eu tenho uma vozinha que de vez em quando os irmãos pedem para eu louvar e eu vou, mas tipo assim, não é nada. Talvez você olhe para você e fala, não, Maila, eu não tenho nada, eu às vezes trago uma mensagem, mas assim, não é nada. Talvez você olhe para você e alguém pergunta, olha, o que que você tem? Você fala, eu não tenho nada, eu sirvo aqui, eu fico na porta, eu dou uma água, eu limpo o microfone, mas eu não faço nada. Talvez por medo, talvez por vergonha. Só que Jesus era nessa noite, Ele está perguntando, o que que você tem? Aleluia. E eu fico imaginando naquela multidão, gente, era muita gente naquela multidão, era muita gente. E às vezes eu venho aqui para a DF Alhandra, que é tipo assim, 15 minutos da minha casa, mais ou menos. E eu tenho um bebê, né? Então eu trago, tipo assim, a casa. Quando eu chego aqui, é mala de uma coisa, é comida, é colher, é bolacha, é iogurte. Tipo assim, eu trago tudo. Tipo assim, como se a gente fosse de viagem, é eu vindo pro culto. Então eu fico imaginando que naquela multidão enorme, com mulheres, com homens, com crianças, é impossível que só aquele jovem tenha pensado em levar alguma coisa. É impossível que somente aquele jovem pensou, bom, vou ter com Jesus, não sei que horas eu saio, 5 pães e 2 peixes. É impossível que só ele tivesse alguma coisa. Só que a verdade é que ninguém teve coragem de dar o pouco que tem. Ninguém teve coragem de entregar aquele pouquinho que ele tinha, porque era pouco demais. Ninguém teve coragem de dar aquele pouquinho, porque era insignificante demais. E às vezes a gente olha para nós e a gente fala, ai Senhor, se eu tivesse mais eu fazia. Ai Senhor, se eu tivesse mais eu dava. Ai Jesus, se eu louvasse mais, melhor. Se eu louvasse como a Ellen, eu louvava. Ai Jesus, se eu pregasse como pastor, ai eu pregava. Ai Jesus, se eu servisse como o diácono Danilo, ai eu servia. Ai Jesus, se eu pudesse cantar como as irmãs cantam, ai eu cantava. Ai Jesus, se eu pudesse pregar como a Severiana prega, ai eu pregaria. Porque o pouco, ele assusta. Sabe, eu lembro da oferta daquela mulher, daquela viúva.
assustou os discípulos, porque quem entrega o pouco assusta mais do que quem entrega aquele muito que tem. Sabe, quem entrega o pouco, ainda que seja tudo que ele tem, assusta mais do que quem entrega muito. Sabe, é muito mais revolucionário quem entrega aquele pouco, talvez meio desajeitado, mas entrega tudo que tem, do que quem entrega tem muito, só que faz de qualquer jeito. Sabe, às vezes a gente olha para as pessoas que têm muito e eles falam, ai, pronto, eu vou louvar mais um dia. E às vezes está aquele irmão lá, tão pouquinho, fala, ai Senhor, como eu queria louvar mais como aquele irmão louva. Só que às vezes dá um pouco, a gente fica com medo. Eu imagino aquele jovem, quando os discípulos perguntaram, olha, quem tem alguma coisa? E aquele jovem, talvez ele fez assim, eu tenho. E talvez alguém que estava do lado dele falou, baixa essa mão. Tipo assim, você tem, mas você tem para você, né? O que você tem aí? 5 pães e 2 peixes? Isso não dá para ninguém. Dá aqui para nós, talvez é melhor a gente juntar aqui entre a gente comer, do que você entregar para Jesus. É muito pouco. Só que aquele jovem, ele teve a coragem de entregar o pouco que ele tinha. E ele entregou tudo que ele tinha, não na mão de qualquer pessoa. Aquele jovem, ele entregou tudo que ele tinha na mão de discípulos que entregaram até Jesus. Sabe, e aí é que se dá a soma, que eu falei que é multiplicando com nada. Aqui a gente soma o nada, multiplicando com 5 pães e 2 peixes. Sabe o que é igual? É igual uma multidão saciada. Sabe, aquele jovem, ele pega aquele pouco que ele tem. Talvez alguém olhou e falou, olha, não faz isso, não vale a pena, é muito pouco. Só que ele decide entregar o pouco que ele tem nas mãos de Jesus e a multidão foi saciada. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, existe uma multidão esperando o pouco que você tem. Existe uma cidade inteira chamada Alhandra esperando o pouco que você tem. Existe um povo inteiro esperando o pouco que você tem. Talvez você fale, não, mas eu só tenho uma vozinha para louvar na terça-feira. É essa vozinha que a cidade de Alhandra está esperando. Você talvez olhe e você fala, não, mas eu só tenho uma mensagem. É uma mensagem muito pequena, mas é essa mensagem pequena que a cidade de Alhandra está esperando. Talvez você olhe para você e você fala, não, mas o que eu tenho eu uso aqui nos meus devocionais, é muito pouco. Eu não tenho ainda o curso de teologia do pastor Apolo, eu não tenho um bacharel, mas é esse pouquinho que você tem, que o Senhor está esperando para alimentar a cidade de Alhandra, para alimentar a região 1, para alimentar a cidade de Lisboa, para alimentar o país de Portugal. É esse pouquinho que você tem, aleluias. Glória a Deus. E isso me fez lembrar 2 Reis capítulo 4, quando uma viúva, ela se vê encostada na parede, quando o esposo dela morre, ela fica com 2 filhos e uma dívida. Olha que bênção, olha a herança da mulher, 2 filhos e uma dívida, perfeito. E os credores vêm e falam assim, olha, não tem dinheiro para pagar a dívida, vamos ter que levar os seus filhos. Só que aquela mulher, ela corre em direção à pessoa certa, ela corre em direção ao profeta. E o profeta olha para ela e fala assim, mulher, o que você tem dentro da sua casa? Ela fala, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite, aleluias. Eu não tenho nada dentro da minha casa, a não ser um pouquinho de azeite, não dá para nada. Não dá para fazer nada, é muito pouco que eu tenho. E o profeta vai, olha, pega vasos, mas pega muitos vasos. Quantos vasos você tiver? E enche esses vasos, vende o que você tem e viva do resto. Eu imagino aquela mulher falando, não, ele não entendeu. É muito pouco que eu tenho. Não dá para nada o que eu tenho. Talvez não dá nem para vender, nem para encher um vaso. Mas ela escolhe obedecer. Eu imagino aquela mulher vai de porta em porta, porta em porta. Os filhos talvez ali tentando ajudar. Pega vaso, pega vaso, pega vaso. E ela começa a encher as botijas de azeite. E ela enche uma, eu imagino a cara dela, enche 2, enche 3, talvez enche 10, talvez enche 15, 20. Eu sei que ela enche todas as botijas que ela conseguiu pegar. E aqui é que se dá a conta, nada vezes uma botija de azeite igual a dívida paga, aleluia. Sabe o que a gente recebe? Nós recebemos aquilo que nós estamos preparados para receber. Aquela mulher, ela encheu 12, imagina que foi 12 botijas de azeite, porque ela simplesmente tinha 12 botijas de azeite.
aquela mulher, talvez se ela tivesse 100 botijos de azeite, ela encheria 100 botijos de azeite. E às vezes a gente quer reclamar da quantidade que o Senhor manda para nós, só que a verdade é que a gente só se prepara para aquele pouquinho. Às vezes a gente fala assim, olha, Senhor, manda mais pessoas, Senhor, manda milhares e milhares, manda milhões e milhões, Senhor, manda centenas de mulheres, manda um exército de mulheres, manda um exército de homens valentes. Só que a gente não está preparado para receber um exército de homens valentes. A gente não está preparado para receber um exército de mulheres. Então deixa eu te dizer uma coisa, não reclame do derramar do Senhor se você só se preparou para aquilo. Sabe, muitas das vezes nós queremos multiplicar e crescer e fazer avançar, só que a gente não está preparado. E a multiplicação, ela vem do que a gente está preparado para receber e juntando com aquilo que a gente entrega. Eu olho para aquele jovem e tipo assim, imagina, irmão, 5 pães e 2 peixes, numa sacola ele levava aquilo. Só que a palavra do Senhor, ela vai dizer que aquele jovem, ele recolhe 12 cestos cheios. Eles estão no meio do deserto. Eu não sei onde é que aquele jovem arrumou aqueles 12 cestos. Eu não sei onde é que aquela mulher arrumou aquelas botijas de azeite. Mas a verdade é que se você deseja receber algo do Senhor, você tem que se preparar para receber aquilo que você está pedindo. Sabe, não reclame do derramar do Senhor se você só se preparou para aquilo. Aquela mulher, talvez ela poderia receber mais, só que ela não se preparou para mais. Aquele jovem, de alguma maneira, ele teve que encontrar 12 cestos cheios, porque senão ele não ia receber a multiplicação que veio para a vida dele. Então eu quero te dizer que a multiplicação, ela é do nosso nada, vezes aquilo que nós estamos dispostos a entregar, mais aquilo que nós estamos preparados para receber. Aleluia. E foi a pergunta que eu fiz a você no início da mensagem. O que é que você tem nessa noite? Talvez, voltando ao início, você olha para você e você fala, poxa, Mayla, eu não tenho realmente nada. Eu canto, mas tipo assim, não é o meu dom cantar, eu não canto. Eu canto. Tipo assim, eu falo, prego, mas eu não prego. Eu prego. Eu não sirvo, tipo assim, eu estou ali, sou um obreiro, pá. Não, eu sirvo quando precisa, quando alguém pede. Eu fico na salinha, mas eu não fico na salinha, tipo, eu não me dedico àquilo, aquilo não é minha vida. Eu fico na salinha. Só que Jesus, ele nessa noite, ele está perguntando, olha, o que você tem nessa noite? Talvez você olha para você, olha para quem está do seu lado e você fala, não, a irmã tem mais, é melhor ser ela a dar. Não, o irmão, ele tem mais, ele fala melhor, talvez é melhor ser ele a pregar. Não, a irmã canta melhor, é melhor ser ela. Olha, chama ela para cantar. Só que nessa noite o Jesus, ele está perguntando, é para você. O que você tem nessa noite? Eu quero te convidar a você olhar para você internamente e pensar, o que eu tenho nessa noite? Jesus, ele fala assim, olha, não precisa ir embora. É aquele pouco que você tem que vai mudar a história da sua casa. Jesus, ele olha para você, olha, não precisa ir embora, é pouquinho, mas é esse pouquinho mesmo que eu quero. Não precisa ir embora, não precisa assustar com a multidão, ela é muito grande, é uma grande obra, mas é esse pouquinho que você tem que ele vai usar. Talvez a gente olhe para Alhandra e pense, meu Deus, é muito grande, como é que o Senhor vai fazer com o seu pouquinho? Quando você decidir entregar o seu pouquinho, quando você decidir entregar a sua vozinha, quando você decidir entregar a sua palavrinha, quando você decidir servir do seu jeitinho, a verdade é que o Senhor, ele está esperando pessoas dispostas a entregar tudo aquilo que elas têm. Sabe, às vezes a gente olha assim, Senhor, muda a história de Alhandra, salva Alhandra, Senhor, muda a história da minha família, muda a história da minha cidade. E realmente o Senhor, ele quer mudar a história da sua cidade, ele quer mudar a história da sua família, ele quer mudar a história de Alhandra. Só que ele está esperando eu e você entregarmos o pouco que nós temos. O Senhor, ele quer mudar a história da sua família, quer, só que ele está esperando você dar o pouco que você tem para ele mudar. O Senhor, ele quer mudar a história de Alhandra, de Portugal, de Lisboa, quer, mas ele está esperando você e eu entregar o pouco que você tem para ele mudar a sua história nessa cidade, amém? Então nessa noite eu quero dizer, meu irmão, entrega o seu tudo nas mãos do Senhor. E dessa forma eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e devolvo a minha oportunidade para o pastor Eliel Vélez.